é praticamente a síntese em dados, né, que comprova a eficácia do trabalho. E você falou aí da importância, né, das obras de infraestrutura, mas também das obras mais humanas, que educação, você investir em educação é uma obra de infraestrutura também, porque você investiu em escola. Eu acompanhei também recentemente pela sua rede social que você recebeu mais um ônibus, não foi isso? Vamos falar um pouco sobre esse assunto daqui a pouco, sobre a questão do transporte, e até da zona rural, das estradas, como é que estão. Mas só voltando mais um pouco ao percurso da educação, né? Esse índice que você falou, esse reconhecimento, ele comprova e deixa esse legado mais humano, porque quando você investe em educação, automaticamente você está dando mais oportunidade que aquelas pessoas tenham condições e oportunidade de prosperar. Não é isso, prefeito? Por conta própria, de seguir um percurso através de incentivos. Você falou aí que ofereceu capacitações aos profissionais. Quantos alunos a gente tem na rede municipal hoje, em Santana do Mundaú, mais ou menos? Tivemos que investir em todos os meios. A gente precisava de uma infraestrutura na educação que pudesse, aquele profissional que estava ali, que a gente tem muitos bons profissionais na educação do nosso município, do próprio quadro de efetivos, tem muitos profissionais bons, mas que ele não tinha um local adequado para trabalhar. Ele não tinha uma infraestrutura que ele pudesse adequada para prestar o melhor serviço a nossas crianças e adolescentes. Então ele precisava ter uma infraestrutura para aquele profissional ele pudesse desempenhar o seu melhor papel e também para que o aluno quisesse para ir para a sala de aula também. Eu vou na sala de aula onde eu tenho uma escola boa, organizada, limpa, com estrutura adequada para poder eu estar ali para estudar. Então, tinha que investir nessa infraestrutura para ambos estar num ambiente adequado para desempenhar o papel. E também tinha que investir na qualidade de formações, de ver as dificuldades de todo o quadro, para que a gente possa investir nas formações para o professor também e desempenhar o seu melhor papel ali. Então isso era um trabalho em conjunto, tanto para que o bem-estar do aluno, mas também o bem-estar do profissional que dá a educação. Prefeito, a gente falou em educação, falamos em saúde e recentemente você e uma safra de prefeitos aqui do Brasil enfrentaram um problema gravíssimo que foi uma pandemia, que eu acho que é um problema que muita gente nunca esperou enfrentar, principalmente enquanto gestor. Né? Afetou todos os setores, social, econômico, saúde pública, setor educacional. Como é que foi que Santana do Mundaú enfrentou essa pandemia em termos de saúde, educação mesmo, né? Você vê que os alunos, eles ficaram um bom período sem aulas presenciais, sem a questão até da própria merenda, né, que era uma coisa diária, mas a pandemia interferiu em muitas. Como é que vocês lidaram com essa questão da pandemia, tanto no âmbito social quanto no âmbito da saúde, da educação? Como é que você fez esse enfrentamento? Na saúde, esse ano foi o ano que se passou e esse ano que nós estamos é um ano atípico, né? A gente não tinha noção do que estava se vivendo. A gente teve que escutar os órgãos competentes para que a gente se visse de espelho para a gente tomar as medidas que precisavam ser tomadas. A gente seguindo as orientações do Ministério da Saúde, as orientações da Secretaria de Estado, e também junto com a Secretaria Municipal, sempre unindo forças para a gente ver as medidas que tinha que ser tomadas. E muitas vezes medidas muito duras que a gente tinha que tomar, como o Estado determinava através da Secretaria o fechamento do comércio, as medidas protetivas. Então, medidas muito duras que a gente sabia que a população estava sofrendo, além da pandemia, que a questão de vidas que foram perdidas, de famílias que foram destruídas, a gente sabe disso e se lamenta muito por isso. Mas também teve a questão comercial, dos Claro. comerciantes, a questão financeira que abalou demais o comércio do município e tudo. Então, a gente teve que seguir as orientações e tomar as medidas que tinham que ser tomadas. Pois Então, é, muita gente às vezes até não entendia, né? Ah, mas por que a prefeitura está fazendo isso? E a prefeitura só estava seguindo ali um decreto estadual, até nacional. justamente, a gente estava seguindo as orientações, porque a gente tinha que pegar os órgãos que eram competentes,
e a gente servir de espelho. A gente não tinha como caminhar numa pandemia a nível que é mundial, caminhar com seus próprios pés. A gente tem que caminhar em conjunto. Então, muitos gestores passou por esse desafio. E na maioria, com o desafio com muito desgaste. Desgaste esse que a gente sabia que ia ter, mas a gente não poderia se omitir ao cargo que a gente ocupava. Claro, a gente tinha uma claro. responsabilidade maior, além de questão política, era a questão do cargo que ocupava. A gente era prefeito, a gente era chefe do executivo municipal, onde que a população dependia de nós para poder guiar os passos. Então a gente tinha que enfrentar o problema E foi muitas outro vezes. impasse que veio, né? A pandemia ela vem justamente no ano de eleição, ano passado, que impôs justamente esse desafio, né, aos prefeitos. Ou focar mais na parte da política ou realmente na parte de gestão, de salvar vidas, É. de amenizar para o mínimo de danos possíveis acontecer na minha cidade. Você passou por isso, né? Sofreu na pele também. Justamente, Léo, foi um desafio, um dos desafios maiores que eu já passei. Eu acho que isso foi... E a gente está passando, mas graças a Deus as coisas estão evoluindo. Você vê que é o avanço da vacina. A gente já está lá no município vacinando acima de 16 anos de idade. Então, a gente vê que o avanço está fazendo a gente tentando voltar à normalidade. Lá já está em 16 anos a faixa etária da vacina, olha só, Acima de 16. acima de 16. Então, a gente conseguiu avançar legal na vacinação. Então, a gente está conseguindo se distanciar um pouco desse passado que a gente teve do início da pandemia. Porque a gente sofreu isso na pele, um ano político, um ano político com pandemia. Então não era um ano político normal. Porque política, a gente que somos políticos sabe fazer política. Isso, A de gente natureza sabe fazer já. da política, a gente sabe como conduzir isso. Mas uma política no ano de pandemia é totalmente diferente. É totalmente diferente. Então a gente teve que ter esse desafio enorme. Que a gente já vê hoje, no início dessa nova gestão, o ar que a gente já respira na política no município já é outro. Já é outro. Você sente com o avanço da vacinação que a contaminação do vírus já diminuiu bastante lá? Vocês já conseguem hoje pensar no cenário pós-pandemia lá para Santana do Mundaú? Claro, a gente hoje não tem mais de uma semana que tem nenhum caso confirmado. Olha só, notícia Então, excelente. isso é importante demais. Vacinação avançando. Ainda tem alguns casos, algumas pessoas que já chegaram à idade e não vão se vacinar. Aproveitar só aqui a sua audiência e o seu portal para pedir que essas pessoas vão se vacinar. Importante. Porque a gente só vai superar essa pandemia com vacinação. Não tem outra maneira. Já descobrimos o caminho que é a vacina, então tem que ser vacina no braço. Não tem outra forma. É vacinar a população, que aí a gente vai sair dessa pandemia e vai voltar ao normal da vida de todo mundo. Normal da vida de todo mundo.